Boa noite. Queremos desejar a você boas-vindas. Que bom que você está aqui com a gente, assistindo esse programa, com esse tema tão importante. Nós estamos aqui na Igreja das Mangueiras. Felizmente, ela está vazia hoje. Você está aí na sua casa nos assistindo. Gostaríamos que você estivesse aqui com a gente também, passando frio aqui com a gente. Mas que bom que você pode estar aí, acompanhando no seu lar, quentinho, né, aconchegado nesse friozinho. E vamos hoje, então, conversar sobre esse assunto tão importante, que é a campanha Quebrando o Silêncio desse ano. Deixa eu mostrar aqui, essa é a revista, que trata da violência contra a mulher. Este ano, ela não vai ser distribuída, pelo menos aqui em Tatuí, na nossa igreja, de maneira... Este ano, ela não vai ser distribuída, pelo menos aqui em Tatuí, na nossa igreja, de maneira física. Mas nós a enviamos para o WhatsApp de todos vocês. Esperamos que vocês leiam esse material. É muito importante, tem informações ali muito preciosas para que a gente possa ajudar as pessoas que sofrem desse tipo de violência. E também detectar se você, de alguma maneira, tem praticado uma violência, uma relação abusiva contra alguém, ou está sofrendo e não se deu conta disso. Então, leia essa revista, vai ser muito bom. Eu quero também mandar um abraço para a igreja lá central de Recife, que está nos acompanhando nesse momento. Que bom que vocês estão aí conectados juntinho com a gente, né? Muito bom. Obrigada também pela audiência de vocês. E que bom que nós estamos tratando desse tema, porque eu estava pensando, nós somos cristãos, embora muitas vezes nós não estejamos passando por isso, mas o cristão verdadeiro, ele se importa com o sofrimento dos outros. Então, nós, como igreja de Jesus aqui na terra, nós temos essa missão de cuidar uns dos outros. Então, hoje nós vamos ver aqui, conversando com os nossos convidados, eu já vou apresentar para vocês, que em briga de marido e mulher a gente mete a colher, sim. Isso é nosso dever. Se nós estamos vendo que alguém está sofrendo e podemos ajudar, nós não podemos ficar calados. Então, agora eu quero apresentar os nossos participantes. Nós temos aqui, vou começar pela Flávia, que é conhecida nossa, aqui da nossa Igreja Adventista das Mangueiras. Ela é neuropsicóloga, tá? Nós temos aqui, ao lado dela, o pastor Michelson Borges, que também é bem conhecido aqui de vocês e de muitas outras igrejas do Brasil, que ele é editor da revista Vida e Saúde, da Casa Publicadora Brasileira, e também palestrante, e tem o canal também, né? Outra leitura. Então, é bem conhecido também de todos. Temos também ao lado do pastor Michelson, nosso irmão aqui da nossa igreja, que é o Janderson, que é psicólogo clínico também, e também tem atuado em projetos sociais que ajudam mulheres que sofreram violência, não é isso? Muito bem. E ele é natural de Recife, gente, olha, o seu conterrâneo aqui. Ele está muito feliz, ele ficou muito feliz quando eu falei que a igreja de Recife ia estar aqui acompanhando. Temos aqui também a nossa irmã querida Josi, que é professora do ensino fundamental na Escola Adventista. Temos aqui o Fábio, que é guarda municipal, e também, deixa eu ler aqui a minha colinha, ele é encarregado da viatura Patrulha da Paz, e ele também faz atendimentos especializados e acompanhamento às vítimas assistidas por esse programa, Patrulha da Paz. Muito interessante, né? Esse nome já é bem sugestivo
e já nos dá uma ideia. Depois ele vai falar mais, então, do que se trata isso. Temos a Érica também, que também é guarda municipal, que bondosamente, né, os dois aceitaram o convite de estar aqui conosco, e ela também criou um aplicativo chamado Botão do Pânico e também atua na Patrulha da Paz, certo? Então, os dois depois vão nos falar o que significa isso, né, como esse projeto, essa patrulha tem ajudado muitas pessoas. E eles vão nos dar dicas para a gente saber também como que a gente pode contactá-los, acioná-los para ajudar alguém que esteja sofrendo, tá bom? Então, não perca, fique até o final para ouvi-los e descobrir isso, tá bom? Então, vou começar aqui perguntando para Flávia. Flávia, quando se fala de violência, logo a gente já pensa em agressão física, né? A gente pensa assim que violência já é aquela pessoa que foi espancada e tal. Mas não é só isso. Existem muitos outros tipos de violência, violências mais sutis, né? Que às vezes não são denunciadas, não são nem conscientizadas, né, pela pessoa que sofre, mas elas também fazem sofrer muito, né? Agora a gente tem até violência simbólica. Você sabia disso? Uhum. É. Sim. Desculpa, Flávia. A revista trata disso, dessa violência simbólica. Exatamente. Também. A gente tem a violência, os nossos guardas municipais devem conhecer de cor e salteado, né? Mas a gente tem violência familiar, a gente tem violência doméstica, né? A gente tem violência contra a mulher em si, que são coisas diferentes também, né? Então, quando a gente pensa em violência familiar, é no âmbito familiar ali, isso pode envolver não somente a mulher, né? Mas os filhos, qualquer pessoa, um idoso que more dentro da casa também, né? Acontece muito também. E a gente tem a violência psicológica, que é difícil a denúncia dela e a percepção dela também, porque a pessoa, às vezes, está num conteúdo, num contínuo de violência psicológica, do qual ela nem, com o tempo, ela não percebe que ela está sob violência, né? Aquilo é o cotidiano da vida dela também, até ela ficar, às vezes, bem doente emocionalmente, fisicamente também. E justamente, Flávia, porque a pessoa que está sofrendo essa violência psicológica, a mulher, né, no caso, que é o nosso assunto aqui, às vezes ela até se sente culpada, né, pela pessoa que está praticando essa violência, faz com que ela pense que está certo o que ela está passando, que ela merece aquilo. É que muda a percepção de si, né, de quem eu sou, com o tempo. De tanto eu ouvir aquilo se torna uma realidade dentro da minha autoimagem, né? Então, eu devo ser mesmo burra, eu devo ser mesmo muito distraída, eu devo não saber fazer mesmo as coisas. Então, com o tempo, eu vou aderindo àquilo, até espero já a pessoa falar, o que para mim já é uma realidade, né? Janderson, eu queria perguntar para você, como a Flávia explicou, né, que existe o tipo de violência psicológica. Mas, às vezes, a pessoa que pratica essa violência psicológica, ela pode ir evoluindo com o passar do tempo para uma violência física, para uma agressão física mesmo. E aí eu gostaria de refletir no seguinte, porque muitas mulheres, às vezes, dizem assim, antes de casar ele não era assim. Mas será que já não tem algum indício de que essa violência iria acontecer? Se ela tem um início, eu acho que nada começa assim grande, né? Acho que começa aos poucos, assim, como que dá para perceber isso e se essa violência psicológica pode evoluir para uma violência física? A resposta eu já digo que é sim, né? A violência psicológica, tirando aí de todos os quadrantes que foram apresentados, simbólica, física, né, psicológica, né, moral e tal, ela é a que mais a gente vê acontecendo, vamos dizer assim, né, na minha opinião. Então, quando tem uma violência física, nossa, chama atenção e tal, a gente tem aquela empatia, nossa, se fosse comigo, se fosse com minha filha, se fosse com minha esposa, se fosse com minha mãe, como é que seria isso, né? Então, isso choca, isso traz uma atenção que, às vezes, as pessoas
até evitam de comentar, né? Então, essa violência psicológica, sim, ela começa na questão de você barrar o respeito, né? Você não consegue lidar com aquele respeito próprio e você também automaticamente não respeita o próximo. Você passa por essa linha tênue e você não respeita. E vai construindo um abuso. E esse abuso vai construindo excessos. Esses excessos viram uma violência. Porque ele passa da normalidade, né? Ele, não que seja normal qualquer forma de abuso e tal, mas eu estou falando assim, que ele não começa do nada. Ele começa aos poucos. Então, né? por exemplo, uma menina está namorando um rapaz, e aí o rapaz tem o hábito de tirar sarro dela na frente dos outros, ou chamá-la de burra, denegri-la de alguma forma. E depois ele pode ir evoluindo isso. Então, assim, acho que é ficar alerta aos sinais, né, do desrespeito. E também, Eu né, desconheço Ai, muito desculpa. patologias que desevoluem, né? Vamos dizer, Então. patologias Sim, sim. psíquicas que desevoluem sozinhas. Meio contraditório, né? É muito, muito óbvio você saber que você vai passar por isso, né? Então, por exemplo, assim, eu digo porque pode ter meninas jovens nos assistindo Sim. que estão namorando e se sentem incomodadas com a conduta do namorado e às vezes acham, é coisa da minha cabeça, é o jeito dele, eu acho que é porque ele é imaturo ou ele foi criado assim. E eu acho que tem certas coisas que a gente não pode aceitar. Não tem a ver com criação, não tem a ver... Estou certa, Janderson? Sim. E a questão do ciúme também, aquele namorado muito ciumento, que é possessivo, que não deixa a menina andar sozinha sem ele, que quer cortar a amizade dela com outras pessoas. Tudo isso é sinal de alerta, Sim, Janderson? aquela necessidade de posse, né? Você não namora comigo, eu sou seu dono, né? Então, o que você está pensando, o que você está fazendo, onde você está indo, o que você está vestindo, isso, na verdade, tem que passar pelo meu crivo, né, da minha insegurança. Né? Então, a vítima, vamos dizer assim já, né, a vítima, ela acha já que ela está sendo, né, errada. Ela acha que a culpa é dela e que, de uma certa forma, se ela está permitindo que ele repita isso, né, então, a culpa é dela novamente. E a maioria se dos culpa crimes duas vezes. passionais tem muito a ver com histórias assim, né? Eu imagino que os guardas vão lá assim, é uma pessoa que quis terminar o namoro, que não está mais no casamento, ou que começou a namorar uma outra pessoa, ou traiu. Então, aí, assim, não, é minha, não pode trair, não pode, né? Como se qualquer erro, que fosse um erro, vamos supor, se desculpasse a possessão do corpo do outro também. Né? Mas, assim, vocês que são especialistas aí no comportamento humano, quais que são os principais motivos que fazem uma mulher permaneça se submetendo a essa situação de violência? Quais são os principais motivos? Ela tem aquela experiência com a pessoa, ela tem aquele carinho, aquele sonho, aquela expectativa, então ela espera algo, ela coloca à frente, a mulher ela envolve mais, né? Ela espera mais, ela investe mais, digamos que ela dá um tiro no escuro a mais, ela é mais vulnerável a isso, né? E tudo bem ser mulher, né? Ser mulher carinhosa, né? Amorosa, né? Mãe, né? Então, normal. Só que, nesse ponto, ela baixa a guarda um pouco e, como disse, vai aos pouquinhos permitindo com que o agressor ele continue. Só que não tem nada a ver com a questão de ser culpa dela. Não é isso. A culpa é do agressor, sempre. Né? Então, hoje a gente tem que parar de fazer de conta que é um problema daquela pessoa. Né? Eu não vou meter a colher no relacionamento dele. Né? Eu lembro que na faculdade, no estágio da Polícia do Estado de Sergipe, lá, né, a gente se deparou muitos casos assim que o policial já ia desanimado por uma ocorrência de agressão física, porque ele sabe que ia fazer assim, a mulher se arrepender e ele ia se sentir de bobo ali na situação. Né? Várias vezes, né, que a gente tinha grupos psicoeducativos na Polícia do Choque, e a gente percebia que eles tinham essa frustração. Né? Eles queriam ajudar, mas se a vítima não se colocar frente à situação, né, por motivos lógicos, né, que ela se sente, que ela gosta,
financeira, emocional, familiar, a sociedade julga, não pode separar e tal. Vem uma questão histórica aí, né? Então, ela não quer ser essa pessoa que ela viu tantas pessoas acontecendo e ela não quer ser que a história dela seja protagonista dessa desordem, vamos dizer assim, social. Então, ela não quer ser essa pessoa, ela desconstruiu isso, ela construiu, e tudo bem construir isso, ela construiu uma vida bonita, uma situação de filme, uma situação adequada, e tudo bem, né? Mas aí ela bota na esperança, tudo bem ter esperança, né? Eu acho que é uma coisa que a gente quer colocar aqui. Mas a esperança, ela nasce onde tem um ambiente propício, né? Uma planta, ela não nasce se não tiver sol, ar, água, amor, carinho, né? E um ecossistema, lógico, né? Então, a família é esse ecossistema, o marido é esse que cuida, que está lá, né? A Bíblia fala o quê? Que a mulher tem que ser submissa, mas não é submissa de estar parte, aceitar tudo, né? É na questão de ela respeitar, né? A definição de papel, né? Eu tenho um papel na família, você tem um papel na família. Só isso, igualdade, entende? Não tem nenhum homem, não tem nenhuma mulher atrás de um homem. Existe uma mulher do lado de um homem, não tem isso, né? Até hoje a gente estava voltando do trabalho e disse, vamos estacionar tal, você dirige melhor do que eu. É verdade. Então, assim, coisas que a sociedade pega um estigma, e isso cansa, porque nem é para a gente chegar a tocar nesse assunto. Não soma, né? E, de repente, também, né, Janderson, nós aqui, essa mulher, por muitos anos, ela não tinha esse amparo que hoje tem, né, que hoje nós vamos ver aqui depois. Mas muitas mulheres, até elas têm vontade de romper com esse abuso, mas elas não têm para onde ir, não têm a quem recorrer. Como o Janderson falou, às vezes ela tem vergonha, né, de receber aquele rótulo, de reconhecer isso, né, perante a sociedade, a família, que não deu certo e tal. Então, ela fica meio que desamparada. Aí é que entra o nosso papel também, né, não só como conselheiros, mas tentar ajudar de todas as formas, financeiramente, conseguir um emprego para essa pessoa, um lugar para ficar, dar meios para que ela consiga se libertar dessa violência. Nós não estamos aqui querendo incentivar, né, nenhum divórcio, né? Claro que não é essa a vontade de Deus. Mas também não é a vontade de Deus que a mulher seja oprimida, que seja vítima de violência e que ela não tenha vida, né? Que ela não tenha vida, porque ela vai viver em função desse homem que a maltrata, que a subjuga, e ela nunca vai ter uma felicidade plena, uma vida plena, nunca vai desenvolver seus talentos, seus potenciais. Então, nós queremos aqui promover essa paz no lar, né, que o homem respeite a mulher, mas que se ela está passando por essa violência e até correndo risco de morte, que ela busque ajuda e que nós sejamos esses ajudadores, né? Em primeiro lugar, a gente pode, sim, tentar intermediar a paz entre o casal, até fazer com que a pessoa seja encaminhada para um conselheiro familiar e tudo mais, se percebermos que essa pessoa está sendo vítima de violência, está correndo algum risco, o ideal mesmo é proteger essa vítima, acima de tudo, certo? Certo? Sim. E eu acho que tem mais duas coisinhas que eu acho que, se vocês me permitem, eu acabei não respondendo. A gente fica assim, né, querendo, num afã de falar tudo possível para as pessoas se sentirem mais, né, informadas. Então, como detectar esses abusos, né, que vêm desde o namoro e tal, quando perpassa a situação da naturalidade? Vamos ser simples. A pessoa pega o celular, quer ver o que você está vendo, você não quer fazer alguma coisa sexual no namoro, a pessoa abusa, a pessoa se sente culpada, não quero tal, não sei o quê, vou terminar com você. Isso é uma violência muito comum até, né? Eu atendo em 4 UBS diferentes e eu tenho o privilégio até de ver 4 pontos cardeais da cidade, né, diferentes.
sociedades diferentes, né? Com condições e sem condições, vamos dizer assim, né? Então, sociais, né? Então, assim, tem muitas adolescentes que não conseguem lidar com essa culturalização ali, né, disso, né? Então, assim, a sexualização é muito forte, mas ela não se sente bem com isso. E isso vai para um relacionamento, um casamento, isso continua, e vira uma coisa, um sofrimento, e ela não consegue sair daquilo, né? Tem um caso, até recente, na verdade, que eu fiquei muito feliz essa semana, né? Que ela tinha 2 filhos, né, um relacionamento de 7 anos, e aquela questão de abuso, o sexo não era prazeroso para ela, a forma de contato de palavras não era prazeroso para ela, a questão da educação dos filhos, a questão familiar, ela não podia ir visitar os parentes direito, né? Então, é muito, muito complicado isso. Mas a questão financeira estava com quem? Estava com ele, né? O poder financeiro estava com ele. Ela não podia aprender a dirigir um carro, ela não poderia fazer uma faculdade, ela não poderia desenvolver suas habilidades naturais de qualquer ser humano, não é porque é homem ou mulher, né? Então, essas situações, a mulher precisa se impor. Não, eu não quero isso, eu não quero fazer isso, não faça isso assim. Não, porque se não for uma coisa natural, não for uma coisa boa, prazerosa, perfeita, agradável, né? Principalmente se for a Deus, né? Não vai ser bom. Então, não precisa continuar, né? Precisa dar um baixa, um não, dói, mas é melhor doer ali naquele momento do que uma vida e filhos, e aí tá. Fica a dica, então, meninas. Fica a dica aí, olha, tudo que foi falado, se você está namorando e detectou algumas características que foram faladas aqui, melhor sofrer agora do que sofrer depois, o sofrimento vai ser bem pior. Então, fica a dica. Flávia, nós como cristãos, e penso que a maioria dos que estão nos vendo também são cristãos, nós somos imitadores de Jesus, né? E o nome cristão vem de Cristo. Então, no nosso meio, como imitadores de Jesus, não deveria nunca existir violência, né? Nenhum cristão deveria praticar violência de forma alguma. Mas, na prática, nós vemos que existem homens que usam a religião para serem opressores, machistas, para, né, dizer assim que não, a mulher tem que ser submissa, porque a Bíblia fala que a mulher deve ser submissa ao homem. Na prática, a religião cristã, ela oprime ou ela liberta a mulher? A Bíblia, ela trata a mulher com dignidade, com igualdade? Por que tem homens que usam a Bíblia, deturpando a Bíblia para infringir esse tipo de violência? Eu gostaria que você respondesse e que o pastor Michelson também Eu ia falar que tem que ajudar os universitários. a colocação bíblica desse assunto. Eu não sei, o pastor Michelson como responderia, mas eu dividiria essa resposta em duas. Uma coisa é a história da religião cristã no mundo e como ela se deu, né? Porque o homem mal interpretou, tirou texto fora do contexto, né, das coisas bíblicas, e a história é fundamentada em povos, em suas culturas também. Não que o povo e sua cultura fossem necessariamente o que Deus queria que eles fizessem, como fizessem, né? E nem que Deus se agradasse de algumas coisas. Então, na Bíblia, é recheada da história de pessoas também, e Deus se socializando com essa pessoa, com esses povos, né? A história da religião cristã com referência à mulher, ela tem pontos, vamos dizer assim, nebulosos, né, negativos. Me veio à mente agora, olha, nem tinha posto, mas existia uma parte da história em que as mulheres não poderiam pertencer a rituais religiosos porque menstruavam. Então, elas se apoiavam em fatos da Bíblia que a mulher, no deserto, se afastava na época da menstruação, mas existe todo um contexto para isso, porque a gente não tinha um hospital, a gente não tinha absorvente, a gente não tinha coisas tão modernas hoje como temos hoje, né? Então, esses textos fora do contexto, como o homem, a cabeça da família, né, transformaram alguns rituais, alguns comportamentos sociais da religião cristã no decorrer da história, que não favoreceram as mulheres. Mas a Bíblia em si, a Bíblia favorece muito as mulheres.
Um dos textos Gênesis, que gostam tanto de reclamar de Gênesis, né, da criação do mundo e sobre a mulher, ele é repleta de coisas de igualdade, que coloca a mulher em pé de igualdade do homem, na criação, ela como imagem e semelhança de Deus também, né? O pastor pode falar disso melhor que eu, mas quando se fala da mulher virtuosa na Bíblia, é quase como se estivesse falando da esposa, né? Vamos supor, vamos falar de uma mulher virtuosa na Bíblia. Ela vai ser trabalhadora, mas casou, acabou, porque, né, o homem é a cabeça, né, se fosse dentro desse critério de pensamento. Mas a mulher virtuosa na Bíblia, a esposa ideal, se a gente fosse pegar numa linguagem de hoje, eu acho sensacional. Se você colocasse, parece até um ativista falando, elas iam adorar, porque tem trecho que fala, né, em Provérbios, elas levantam de madrugada, dão ordens para suas empregadas, elas fazem plantação, elas compram propriedades, elas examinam e compram propriedades. Interessante que nesse verso, ela não está pedindo nem autorização para o marido dela. Então, não sei onde é a submissão, porque ela está comprando, examinando uma propriedade, e ela planta a uva nessa propriedade, e depois ela é esforçada, ela é forte, ela é trabalhadora, ela trabalha de noite, ela não passa frio, ela vende mercadorias como se fosse um navio mercante. O que era um navio mercante para essa época aqui? É uma bolsa de valores, não sei, né? Que mulher é essa que faz tudo isso e que não tem desprendimento? Ninguém está dizendo para ela, você não pode vender, você não tem propriedade, porque ao longo do tempo tiraram a capacidade da mulher de ter propriedade, a propriedade não pertencia a ela, quando ela casasse, a propriedade pertencia ao marido. Existiram muitas coisas no decorrer da história. Mas esses fatos negros, vamos dizer assim, nebulosos da história, não necessariamente têm a ver com Deus que está aqui. Né? Pastor, não sei. Eu só vou corrigir um detalhe aqui, que faltou apresentar a apresentadora, né? Claro, porque é o marido, né? Não só por isso. Ele tem que falar, gente, que ele é meu marido, Quem está tá? apresentando essa live é a senhora Débora Borges, né? Sobrenome já denuncia. Ela é pedagoga e pós-graduada em aconselhamento familiar. E uma linda apresentadora, por sinal. Bem, obrigada. Nós temos que levar em conta um detalhe também quando se fala em Bíblia e contextos mais atuais, é de que a Bíblia começou a ser escrita 3.500 anos atrás, né, por Moisés, ao longo de 1.600 anos. Né? Então, ela contém muita história, ela é produto de um tempo também, obviamente, os princípios, os valores são eternos, é por isso que nós a temos até hoje, e estamos aqui falando dela agora. Se fosse um livro comum, já teria sido, né, colocado na estante com o prazo de validade vencido, mas ela não tem isso. Só que ela traz ali elementos das culturas em que ela foi produzida, né? Então, por exemplo, alguns dizem, a Bíblia é machista. Será que ela é machista ou ela está narrando, descrevendo um momento machista da história, né? Por exemplo, no tempo de Cristo, há 2.000 anos, né, lá naquela geografia, mulheres não eram nem aceitas num julgamento, por exemplo, como testemunhas. Agora, como Jesus subverte isso? Ele aparece, primeira vez, para uma mulher, permitindo que ela seja testemunha da ressurreição. Olha que inversão, né, da coisa. E uma mulher com um passado muito estranho, inclusive, né? Tinha sido endemoniada e tal. Então, Jesus ensina duas coisas muito bonitas aqui, logo de início, né? Primeiro, que para ele esse negócio de homens e mulheres são seres humanos, né? E segundo, pecou no passado, se arrependeu, é nova criatura? É nova criatura, né? Então, é muito bonito aqui o fato de Jesus ter se revelado primeiramente, né, depois de ressuscitado, a mulher Maria Madalena. Então, isso tem que ser levado em conta. Por exemplo, os patriarcas tinham mais de uma mulher. Agora, Deus aprovou isso? Não. Deus tolerava muitas coisas, mas não aprovava. Como é que eu vou saber o que Deus tinha planejado? Vai a Gênesis. O projeto inicial de Deus qual foi? Um homem e uma mulher. Isso é casamento segundo a Bíblia. Agora, porque Abraão teve mais de uma mulher, porque Isaac teve mais, então isso é uma autorização? Não. Não, isso é uma transgressão do ideal. Alguns patriarcas bebiam lá vinho, né, bebida forte e tal. Então a Bíblia libera isso? Também não. A gente tem muitos textos que falam da inconveniência de substâncias que alteram, né, o nosso estado mental. Deus tolerou, mas não recomendou, não sancionou, não aprovou. Tem um texto que é muito usado por machistas de plantão, que é Efésios capítulo 5, né, eu quero ler esse aqui, só para ver como que a Flávia disse que alguns textos são distorcidos, né?
são tirados do contexto para gerar um pretexto, né? Mas olha só, Paulo começa aqui em Efésios capítulo 5, verso 21, dizendo assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Então, uma mútua submissão, percebem? Sujeitem-se uns aos outros. Ele fala da igreja, dos casamentos, depois ele vai detalhar o assunto. Ele fala assim para as mulheres: esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido. Aí os machistas param aqui. Só que o verso não para aqui. O verso diz: sujeite-se aos maridos como ao Senhor. Aqui somos todos cristãos, né? Como que Flávia, a tua sujeição a Deus é forçada? Ou você faz isso porque ama? Até estou te respondendo. Não, mas Deus usa a questão da liberdade também, né? Exatamente. Ele te dá a liberdade de se submeter a isso ou não, né? Eu não tenho uma espada quando eu acordo de manhã me obrigando a obedecer a Deus. Você não vai à igreja forçadamente, enfim. Se você não quiser nem acreditar em Deus, você também não acredita em Deus? Liberdade. Então, tá bom. Aqui diz assim, ó, sujeite-se como ao Senhor, como a Deus, né? Só que para o marido, a ordem é ainda mais pesada, bem mais pesada. Porque fala assim, ó, depois no verso 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. É mais fácil respeitar ou amar? Eu acho então, que é uma conclusão complexa isso, né? É mais fácil respeitar, porque você pode respeitar alguém que você nem gosta dela, mas por autoridade, né, e bom convívio, você fala: vou respeitar meu chefe, meu colega de trabalho, vamos viver bem. Mas a questão do amar, ela exige muito mais do outro, né? Então, você, mulher que está assistindo aqui essa live, né? Se o seu marido se comporta como um diabo, você não tem que sujeitar ele coisa nenhuma. Porque o texto diz, como ao Senhor. Agora, o marido que demonstra esse amor, capaz de dar a vida por você, como Jesus, a comparação aqui é bem séria, né? Como Jesus morreu na cruz pela igreja, pelos seres humanos, né? Se esse marido é capaz de dar a vida por você, então aí a relação muda de figura, né? É uma sujeição amorosa, um reconhecimento, um respeito, né? Agora, tem uma frase também que eu li um tempo atrás que diz assim: se existe uma causa pela qual vale a pena morrer, também tem que viver por ela. Alguns falam assim: eu morro por você, mas não vive. Não faz o mínimo, talvez assim, reconhecimento com palavras de carinho, né? Um presente, a afirmação positiva, né? Ele morre, aí eu não sei nem se morreria, né? Ele só fala, talvez. Não morreria, não. Mas você não consegue nem viver pela pessoa. Agora, outra questão, né? A gente acabou de ler no projeto Reavados por Sua Palavra, o livro de Cantares. É um espetáculo, né? Você vê que, ora o homem toma iniciativa no cortejo, na sexualidade, ora a mulher toma iniciativa. Então, isso é uma parte interessante, pastor, porque ali, ao longo ali é o da ideal, história cristã, ali é o ideal de Deus. Alguns pensadores dizem que a Bíblia ela é castradora do prazer feminino. Nunca né? leram Cantares, então. Nunca leu Cantares. Essa é uma das vertentes também que diz que a Bíblia é uma castradora do prazer feminino. Né? E o que não condiz com o livro de Cantares, porque é uma mulher que usufrui do seu corpo, que tem prazer, etc. Né? A Bíblia, finalizando aqui a minha parte, a Bíblia ela trata da sexualidade de um modo muito aberto, muito bonito, puro, né? E coloca os dois em pé de igualdade nesse aspecto, né? Então, se você quer conhecer realmente o que Deus pensa sobre esse assunto, leia Gênesis capítulos 1 e 2, ali está o projeto de Deus, e dá um pulinho a Cantares, para você ver, porque ali também é o que Deus planejou para os relacionamentos. Né? E a forma como Jesus também, no Novo Testamento, tinha relação com as mulheres da época, porque na época que Jesus esteve na Terra, a mulher também não era vista numa sociedade como alguém que tivesse valor. Né? Então, a sociedade dos hebreus, judaica, né, da época, também a mulher não tinha esse lugar, vamos dizer, né? Agora pensa numa samaritana, exatamente, que tinha toda uma carga, né? Além de ser mulher, ela pertencia a uma nação, uma etnia que era desprezada pelos judeus. Né? O judeu não falava, né? Era uma mulher que tinha também uma vida torta, e Jesus se encontra com ela, puxa a conversa com ela, revela-se como Messias para ela e a valoriza. Exatamente. Né? Então, é inaceitável. Eu diria assim, olhe para dessa. Jesus e você vai ver um homem correto e a forma correta de tratar as mulheres, porque Jesus não levou em conta esses contextos aí de machismo, né, e outros ismos da época. Era uma cultura da época. Exatamente, a Bíblia descreve, mas não subscreve, não
afirma, não afirma, recomenda. Não apoia, né? E Jesus, ele trata as mulheres desse jeito, né? Então, tinha discípulas também ali com eles, né? As mulheres são protagonistas também na história, a gente vê ali nos bastidores Maria. Aliás, quem ficou aos pés da cruz? De discípulo ficou só João, o jovenzinho João. E as mulheres, né? Olha a coragem, né? Então é isso. Se você é cristão, siga o exemplo de Jesus, ame a sua mulher, dê a sua vida por ela, se for preciso, e a respeite, a trate com dignidade, porque a religião cristã, ela trata a mulher com dignidade, em pé de igualdade com o homem, certo? Flávia, eu tenho 2 meninos, né? E acho que a educação que a gente quer dar para os nossos filhos tem que permear todos os aspectos, né? E aí eu te pergunto, como educar os meninos para respeitarem as meninas e como educar as meninas para que elas não aceitem serem tratadas de qualquer forma? Ó, se você for na internet e colocar sua pergunta, vão dizer... Não façam isso em casa. Vão dar alguns conselhos dos quais eu acho desnecessários, entendeu? O que não existe, eu acho que para você criar um menino que valorize uma menina, primeiro você tem que ter um homem já adulto que faça isso com você na sua casa, né? Porque ele é o exemplo dos seus filhos, o seu marido deve ser o exemplo com você, né? No seu filho. A questão da violência, ela não necessariamente escolhe o gênero, ela não vem na genética, é óbvio que, né, o homem tem testosterona, o homem tem mais força física, estatisticamente há mais violência familiar com a mulher, a gente tem tudo isso, mas não quer dizer, a gente tem uma cultura por trás disso, mas a gente deve educar homens e mulheres para isso. A criança tem que obedecer à autoridade, tem que saber obedecer à autoridade. Tem uma autora, agora esqueci o nome, que ela fala muito sobre o mindfulness, né? Que a gente se ter uma atenção mais atenta aos sentimentos, vamos dizer, entendeu? Que você tem que ensinar os filhos a falar sobre as emoções deles, né? Reconhecer quando a gente tem raiva, quando a gente não tem, né? O que você está sentindo? É frustração? Tolerar a frustração também, eu acho muito importante. Tem um psiquiatra, o Samitiba, ele já faleceu, ele diz assim, tem muita gente que se preocupa muito em ter um filho feliz, né? Eu quero fazer meus filhos felizes. Mas mais importante é criar um filho que tolere a tristeza do que saiba. Porque ser feliz é fácil. O filho não precisa aprender a ser feliz, ele precisa aprender a ser triste, porque ele vai conviver com uma outra pessoa no relacionamento, no trabalho, no casamento, com uma mulher. E nem tudo vai acontecer do jeito que ele quer. E como que ele vai tolerar essa frustração da vida não ser como ele quer, dessa mulher não ser posse dele, de ele não ter exatamente como ele quer? Como é que ele vai agir com relação a esse sentimento? Primeiro, ter uma casa onde se fala sobre as emoções. A Bíblia diz que a gente também não deve provocar a ira dos filhos. Quer dizer, a gente não pode transformar o lar num ambiente onde se grita, né, se ofende o filho, tanto o homem quanto a mulher, e aí ele vai provocar isso numa vida adulta, o mesmo comportamento. Né? Até porque, por exemplo, numa casa onde é normal, comum, né? Normal não, mas comum, xingamentos, palavras depreciativas, essa moça ou esse rapaz vão casar e vão achar meio que normal receberem esse tipo de tratamento do seu cônjuge, né? E isso acaba virando um ciclo vicioso. E se a gente for pensar assim, no âmbito bem feminino, na agressão de eu criar um homem que agrida uma mulher, e se eu tenho um menino, qual é o grau de respeito que o meu filho tem por mim? Existia uma coisa antiga que diziam assim, se você quer saber como o seu marido vai ser, olhe como ele trata a mãe. É uma coisa que eu ouvi, os antigos ouviam isso, né? Muito, né? Assim, qual é o grau de respeito que os seus filhos possuem por você como mãe, como mulher? Você ensina isso a eles? Né? Você pede isso deles ou você tolera uma certa tirania infantil dentro de casa também? Entendeu? A gente não pode provocar a ira dos filhos, mas também não pode tolerar
essa carga de frustração e raiva dos filhos para conosco, para com os pais, para com a mãe, né? E isso volta de novo para casa, né? Com certeza. E essa é uma influência que a gente tem na nossa formação, né? A influência que nós recebemos em casa, a maneira que nós somos educados, que nós vimos e que nós somos tratados. E também, quando a gente vai crescendo, a mídia também ela tem uma influência sobre a nossa maneira de pensar, na formação dos nossos valores. Antigamente, a gente via, se a gente pegar uns filmes mais antigos, propagandas e tal, a gente via que as mulheres tinham uma imagem bem distorcida, assim, elas eram pintadas como meio que incapazes, né? Sempre tinha que vir um homem para defendê-la, para ajudar a resolver os problemas, ela não conseguia resolver um problema sozinha. Elas eram geralmente retratadas como símbolo sexual, né? Sempre valorizando ali, mostrar, né, o corpo, a beleza da mulher, como se a beleza fosse a coisa mais importante na vida da mulher, como se as mulheres fossem fúteis, não fossem capazes de ser intelectuais, pensantes e tal. E isso também era um reflexo de como a mulher era tratada na sociedade, mas, ao mesmo tempo, a mídia também influenciava a sociedade para que formasse essa imagem da mulher. Isso também é um tipo de violência simbólica. Então, se a sociedade influencia a mídia ou a mídia a sociedade, é o ovo quem vem, né? A gente sabe quem vem primeiro, né? Mas é o ditado, quem vem primeiro. Mas é uma retroalimentação. É uma retroalimentação. Já que a gente está falando sobre agressão, eu até fiz uma colinha aqui de uma coisa interessante para responder essa pergunta, que é o seguinte: já que a gente está falando de agressão feminina em mídia, a gente tem que entender um contexto também. Em 1932, no Brasil, vamos falar de Brasil, né? No Brasil foi quando a gente passou a ter direito a votar. Em 1946 foi obrigatório. Olha, não está tão longe. A gente está falando de direito ao voto, não está tão longe. Verdade, tá. Né? Mas o que aconteceu? Começou a explodir algumas coisas. No ano de 1900, na década de 70, houve o caso da Ângela Diniz, muito famoso, que ela foi assassinada com 4 tiros. 3 tiros no rosto e 1 na nuca. E foi muito famoso na época no Brasil. As pessoas mais antigas que estão assistindo vão se lembrar disso. E o assassino alegou legítima defesa da honra, porque ela não queria ficar com ele, tinha toda uma história. Mas a sociedade se dividiu na época, por conta desse contexto que tínhamos de uma mulher. Ou seja, uma mulher que se pudesse valer da honra, de um crime passional, como se ela agredir uma mulher, merecesse aquela punição. Legitimando o agressor. Né? Então, eu vou legitimar, porque eu vou dizer que foi pela honra. E, na época, no primeiro julgamento dos anos 70, ele foi absolvido, não, ele foi condenado 2 anos, para mim é quase uma absolvição. Só que, na época, a mídia lançou o slogan "Quem ama não mata". Olha que interessante como ela se retroalimenta. Quem ama não mata. E isso fez com que ele fosse para um segundo julgamento e ele fosse condenado a 15 anos. Mas, nesse mesmo trecho, para a gente entender o Brasil da época, como a gente chega aqui de 70. Nos anos 80 e 90, se a gente pega como era a mídia, o corpo da mulher era apresentado, até em programa infantil ou não, a gente fala, gente, eu via isso? Hoje, olha, até as feministas detestam ver o que vem nos anos 80 e 90, como a mulher era apresentada. Porque era como a mídia retroalimentava. Se você visse a propaganda do Brasil para turismo lá fora, para cá, para dentro, como que o Brasil era apresentado nessa época? Carnaval, uma mulata dançando, com pouca roupa, né? Um turismo sexual. Na época, a própria Prefeitura do Rio, eu li sobre isso, né? Produziu panfletos, folders, com mulheres de biquíni para mandar para fora. Exato, exato. Então, assim, é a mídia e a sociedade caminhando juntas. Só que nessa mesma época, 60, 70, estavam acontecendo outras correntes de pensamentos na Europa. E que chegaram aqui. Que hoje, quando a gente vê séries e filmes de hoje, atuais, em Netflix, etc., a gente vê muito essas correntes de pensamento, da qual é mais valorizada uma mulher que trabalha fora, que tem sua vida, a famosa frase, falar
palavra, né, do empoderamento do que uma mulher que está em casa, que cuida dos seus filhos, entendeu? Então, complementando essa questão, hoje em dia, eu ia perguntar, hoje em dia, a mulher é o oposto dessa ideia, né? É o oposto. A mídia parece que reagiu, lógico que toda ação tem uma reação, então, lógico que era errado a maneira como a mídia apresentava a mulher, então, causou uma reação exacerbada, exagerada, até para se provar o contrário. E hoje em dia a gente vê diferente, né? As mulheres nos filmes, nas séries, as últimas tendências assim, mostram uma mulher super poderosa, independente. Os homens são meio que, como que fala quando não é o protagonista, coadjuvantes. Tem uma e eles frase meio célebre. assim, meio que não sabem o que fazer, daí a mulher que tem que chegar para ajudar. Mas olha só, isso é uma decorrência que vem já dos anos... Não é tão nova, é que chegou aqui agora, mas não é tão nova. Tem uma frase dos anos 70 que diz assim, que a mulher precisa do homem tanto quanto um peixe precisa de uma bicicleta. Não sei se vocês já ouviram falar, é uma frase muito célebre essa. Então, esse grau de você poder fazer, poder trabalhar, poder ser independente é muito válido e é necessário. Eu acabei de ler, né, na Bíblia da mulher, entendeu? Você tem todo esse direito de fazer. Mas acontece que agora a corrente é minimizar um outro lado, que é o poder do masculino, junto com isso, e o direito da mulher de também. Porque é mãe a mulher que fica em casa e é mãe a mulher que trabalha também. Ou não é? Claro. Não, e isso ficou muito confuso na mídia hoje, para as meninas, principalmente, porque eu não cresci dentro dessa mídia. Mas adolescentes estão crescendo dentro desta mídia atual, onde o lado oposto não existe. A realidade do lado oposto ela é marginalizada. Porque, veja bem, só um pouquinho, pastor. Criar um filho e trabalhar em casa, ele é um fim em si mesmo. Então, por exemplo, se eu trabalho fora... Se eu sou uma jornalista, se eu sou uma psicóloga, se eu sou professora, eu ganho dinheiro, eu ganho salário, eu produzo alguma coisa concreta, certo? Se eu educo um filho, lavo louça, limpo a casa, eu tenho um fim em si mesmo. E esse fim em si mesmo é desvalorizado hoje, muitas vezes, na sociedade. Tanto é desvalorizado que a mulher... fica sem ter a mulher que lute por ela, por essa mulher que quer fazer isso, porque a gente deve lutar pela mulher que vai trabalhar e ganha o mesmo que um homem no cargo dela, mas também deveríamos estar lutando pelo direito de uma mulher que não quer trabalhar, que quer ficar em casa, ser dona de casa e cuidar dos seus filhos. Por que não? Né? Então, a mídia ela ficou confusa, e a gente está dentro dessa confusão hoje, do qual é o papel do feminino e do masculino. É uma reação extremada a um extremo que já era ruim, né? Então, eu me lembro, quando você falava, eu me lembrei assim, claro, aqueles filmes antigos, como disse a Débora, né, que minimizam a mulher, colocam sempre num segundo plano ali e precisa de um homem para resolver tudo, né? Mas eu lembrei de uma cena que eu vi num filme recente, eu não vou citá-lo, mas assim é bem interessante porque tem o herói e tem uma heroína. Aí há uma situação lá complicada de ataque ali dos inimigos, aí o herói ele pega a mão dela para ajudá-la. Vamos lá, né? Ela fica brava e diz assim, que é isso? Solta minha mão. E corre, né? Quer dizer, aí você está desprezando um instinto natural do homem, que a Bíblia valoriza, que é o de proteção. De ajudar, de oferecer ajuda, né? Para que agir com essa violência, né? Também diria assim, né? De tirar a mão dele e desprezá-lo, né? Então, é um extremo reagindo a um outro extremo. Por que não buscar aquilo que é bíblico, né? Eu sinto que é uma reação da sociedade em prol da agressão que se viveu, sim, de algumas coisas, entendeu? Então, vem o extremo oposto também em resposta para aquilo. Se alguém bate em você, você fica com o desejo de ir lá e fazer, e revidar, né? Então, é importante a gente, como sou cristã, estou falando agora como Flávia, né, como cristã. Se denominamos como cristã, eu acho que a Bíblia, como base disso, é uma base de igualdade. E direito à igualdade é o que Deus quer que a gente lute. E até né? de mais valorização tanto para do papel homens da quanto mulher. para mulheres. Porque né? Ellen White, né, no livro Lar Adventista, né, a mídia supervaloriza a mulher executiva, a mulher poderosa, empoderada, como você usou a palavra aí, né, que eu tenho minhas coisas com essa palavra, mas enfim. Está em moda. Está na moda, né?
Mas Ellen White diz lá no Lar Adventista que a obra de uma mãe é praticamente a única que vai ser eterna. Uma executiva construiu uma empresa, a empresa vai falir um dia, ou vai ficar para os filhos que vão destruir ou acabar com a empresa. O engenheiro faz uma ponte, a ponte um dia cai, né? Todas as obras e consecuções humanas geralmente são temporárias, são transitórias, mas o caráter, ele é eterno. E quem mais do que a mãe é responsável, né? Claro que os pais são, né? Mas a mãe tem um papel todo especial nesse aspecto aí, e ela desenvolve o caráter de uma criança. Isso vai permanecer para sempre, poderá permanecer. Então, é muito bonito como a Bíblia e também como a escritora Ellen White, né, enaltecem o papel da mãe, que a mídia muitas vezes valoriza. E a mesma escritora diz que o pai é a imagem simbólica do Deus. Né? Então, se essa imagem simbólica do Deus também não é um Deus bom, então eu cresço e não tenho capacidade de imaginar, idealizar um Deus bom. Então, você vê como Deus, ele quer, cada um tem suas características, ok, mas a gente não precisa eliminar uma imagem para existir uma outra. Aí que está. A gente não precisa eliminar essa imagem para que a outra exista. Quando a gente fala de igualdade, não é uma igualdade de função, é ontológica, é de qualidade, de natureza, de respeito, dignidade. Agora, as funções, você falou aí, né? A mãe ali tem o papel dela no lar, como mulher, como biologicamente, é óbvio que é diferente. E o pai é o Deus, né? É Deus no lar. Ou seja, é aquele que tem que ser carinhoso, como Deus é, mas também é aquele que é firme, que é o legislador também, mas que faz isso por amor, com equilíbrio. É fácil? Não, mas ambos têm que buscar em Deus essa iluminação, né? E não tem que ser um martírio, né? Então, mas só para concluir essa questão da mídia, gente, vocês estão vendo como esse assunto é tão interessante e importante para a gente conversar, né? Discutir como a gente descobre coisas que, de repente, a gente tem uma ideia que não era certa, né? Mas, para fechar essa questão da mídia, também nas produções atuais de séries, eu não acompanho muito, mas minhas filhas adolescentes acabam vendo, a gente dá uma espiadinha para ver o que está acontecendo. Mas o que eu vejo, as mulheres, elas são sempre muito independentes, muito poderosas, elas são sempre muito bem-sucedidas, capazes, elas dão conta de tudo. Elas trabalham fora, lá elas são ótimas, são excelentes, em casa elas são excelentes, elas são amantes excelentes, né? Estão sempre lindas, cheirosas. Eu acho engraçado isso, eu até brinco com as meninas, nossa, elas já acordam lindas de maquiagem e cabelo arrumado. E a gente vê assim que na vida real não é assim. E muitas mulheres, né, especialmente as adolescentes que assistem bastante essas produções, elas têm esse padrão feminino, né, de uma mulher tão bem-sucedida o tempo todo, ela é tão forte emocionalmente, ela consegue resolver tudo. Ela é uma heroína, gente. Não, né? Eu lembro da faculdade de uma professora que falava para mim, falava na classe, ninguém é 100% em tudo. Às vezes, se você está sendo 100% aqui na faculdade, tirando 10, alguma área da sua vida não foi 10. Aí eu lembro que um dia eu cheguei e não fiz lá uma tarefa, ela falou, Débora, você não fez. Professora, eu fui 100% hoje lá em casa. Mas queria que você falasse disso. Ai, Débora, não sei se... É difícil agradar todos os povos com essa resposta. Mas a mulher virtuosa da Bíblia, ela é poderosa pra caramba. E ela é assim. Ela, assim, dá conta da casa, ela, assim, trabalha, ela, assim, comercializa. Não que ela é perfeita, mas ela, sim, dá conta de muita coisa, como o homem dá conta de muita coisa, então, gente. Mas se você for pensar... No contexto bíblico, Flávia, existe aí, a gente não pode esquecer, a dependência de Deus. O que Deus pode fazer por nós, né? Mas eu acho que carrega muito aí, Débora, a questão da culpa, entendeu? Hoje, da sociedade. Se a mulher opta em não trabalhar, ela carrega uma culpa, porque ela não é produtiva. E a gente já falou sobre isso. Ela é produtiva, sim. Ela escolheu uma produção única dentro da casa. Ela tem todo o direito de fazer isso. Se ela escolhe só trabalhar
e não ter seus filhos e voltar uma parte da energia dela para criar os filhos, ela também sente culpa. Talvez seja disso que você queira falar. Eu preciso carregar uma culpa de não conseguir ser excelente em tudo. Mas a própria diz há tempo para tudo embaixo. Aqui embaixo mesmo, há um tempo para tudo. Se você é mulher e quer ter uma carreira e quer estudar, você vai lá estudar, você pode fazer um mestrado na sua vida, você que é menina, vai estudar, vai ter sua profissão, vai fazer uma faculdade, vai ser independente financeiramente, isso te ajuda a não sofrer com relacionamentos abusivos, de você um dia poder ser adulta e conseguir se desvencilhar de relacionamentos abusivos. Quer ter um filho agora? Se relacione com um homem que vai te amar, que ame a Deus, para você poder, em algum momento da sua vida, voltar sua energia para o seu filho. Aí. Então, há um tempo para tudo. Não só que ame, mas que assuma a responsabilidade que isso assuma envolve. Essas responsabilidades que isso envolve. Então, você vê que assim, é o ser humano que complica a história, no final das contas. Né? Não, você não precisa ser perfeita, e você pode ser uma mulher como uma mulher virtuosa, que comanda, que se faz, que ganha dinheiro, não precisa ser uma mulher rica, mas que se sinta prazer com a profissão que você escolher. Você pode, sim, ter um tempo na sua vida que você sabe o quê? Eu não quero trabalhar, não é por 6 meses, eu quero amamentar o meu filho, agora está na moda, 1 ano e 2 meses, não vamos entrar nessa questão, mas tem mulher, eu quero amamentar o meu filho por 1 ano e 2 meses. Você vai amamentar seu filho por 1 ano e 2 meses, mas para quê? Como que você vai conseguir fazer isso? 1 ano e 2 meses? Você vai ter que ter alguém por trás de você. Tem que ter um provedor, né? Tem que ter. E como é que você vai fazer isso? Você sabe escolher com quem que você vai casar e como é que você vai fazer isso. Né? Então, eu acho que é mais a carga da culpa e como a gente complica a situação. Né? E homens assim que não aceitam, né? Que, justamente por isso, que são violentos por um tipo de violência, né? Assim, eu já ouvi queixas, né, de mulheres que falam: ai, meu marido reclama, fala que eu sou uma inútil, que eu não ajudo em casa, que a gente não prospera porque eu não trabalho, porque eu não... Isso é uma violência também. É, né? Se você fez essa escolha na vida, alguma coisa deu muito errado no meio do caminho, você como mulher. Na sua criação, alguma coisa deu muito errado, mas você vai ter que pedir ajuda de Deus, e se não tiver certo, como resolver a situação, você vai ter que sair desse relacionamento. Eu não vejo... Né? Pensando nisso tudo, nesses abusos, né, eu queria perguntar para a Érica, que até agora está quietinha. Érica, como você tem bastante experiência aí na questão da prática nas ruas, né, atendendo muitas diligências, alguém pode estar nos assistindo e pensando assim: o que eu posso fazer para quebrar essa situação na minha vida? Ou quais são as atitudes, quais são os caminhos que hoje uma mulher pode e deve tomar para se livrar dessa situação de violência? Entendi. Boa noite, primeiramente. É assim, a gente chama de quebra do ciclo da violência. Então, isso é muito importante relatar, porque é assim, a partir do momento que houve, mesmo que seja uma ameaça, uma simples ameaça, você não vai sair porque eu não quero. Isso já é uma violência. Então, a partir do momento que a pessoa se sentir violentada, mesmo que psicologicamente, ela tem o direito de procurar a guarda, ela tem o direito de ligar, ela tem o direito de chegar até os órgãos que possam ajudá-la e instruí-la. O nosso programa ele tem o principal objetivo de tratar que não aconteça o crime violento. Então, quando se quebra esse ciclo, o que você acaba fazendo? Tratando a família. Porque todas as pessoas que estão cadastradas no programa, a gente tenta manter o quê? Aquele vínculo dos filhos com o pai, mesmo que ele seja um agressor, ele continua sendo pai. E a gente não quer transformar aquelas crianças em crianças traumatizadas, separadas da família, que cresçam com revolta contra o pai. Porque foi uma situação, muitas vezes, criada pelo ambiente, e não somente pelo homem. Não é somente o homem que cria a situação de violência. Muitas vezes, aquela falta de estrutura, aquela falta de convívio com pessoas adequadas, acaba tratando isso como violência. Como vocês já comentaram,
a família é a estrutura de tudo. Se ele cresce num clima de violência, aquilo torna-se normal para ele. Então, o pai tratava a mãe mal. Ele vai tratar a mulher mal. Automaticamente, o filho que vê aquilo, acha que aquilo é normal, vai tratar quem? A professora mal, a namorada mal, e vai crescendo, até que se transforma no marido agressor também. Então, a pessoa que se sentia agredida, ela tem vários caminhos a seguir. Primeiro, nós temos a justiça restaurativa, que faz parte, a parceria com a gente. Então, ela tem uma dúvida daquilo que ela está vivendo. Ela pode se dirigir até a justiça restaurativa ou ligar. Ela vai ser orientada por psicólogas, por profissionais da área, para tratar o quê? Aquilo que está ocorrendo naquele momento. Não vai ser julgada, nem ele, nem ela. Ele também pode ser chamado lá, porque o nosso programa ele engloba não somente as mulheres e os filhos, como também um agressor ou o marido que está quase sendo um agressor. Essa é a principal característica. Por isso que existem as visitas. É quase uma prevenção, então, né? Daí, nesse caso. Porque Com certeza. antes que aconteça o crime, A violência física, Isso. ela já procura vocês e vocês já orientam essa pessoa. Exatamente. Essa é a principal característica do programa, de evitar que o crime violento aconteça. E as visitas que são feitas pelas viaturas específicas, elas tratam o quê? Geralmente, a medida protetiva, elas são feitas após uma agressão. E o nosso programa ele atende desde as medidas protetivas, como também as pessoas que não têm nenhum boletim de ocorrência. Então, ela não precisa fazer o boletim de ocorrência para ser atendida pelo programa. Isso é muito importante para quê? Para que não ocorra a separação, para que não ocorra o crime. Às vezes a mulher tem medo de fazer o boletim de ocorrência também, né? Acontece muito isso também. O que acontece? Às vezes a pessoa vai até a guarda ou até a justiça restaurativa com o receio. Se eu fizer, ele vai me matar. Então, às vezes, é necessário que ela seja amparada para que ela seja posteriormente protegida por uma medida protetiva, porque em algumas situações é de extrema importância. É muito interessante isso, né? Eu não sabia que a ameaça já era procurar. tida como uma agressão, né? Eu acho que isso é muito importante de saber, né? Agora, quero perguntar para o Fábio, também está quietinho ali. Fábio, agora na pandemia, que muitos homens estão em casa com suas mulheres e tal, e esse tempo de convivência maior e também a própria situação da pandemia deixa as pessoas mais estressadas, né? Muitas pessoas têm relatado que estão mais estressadas. Tem acontecido mais casos de violência, e eu gostaria que você falasse sobre isso e também contasse algum caso para a gente, algum caso que vocês atenderam e que a pessoa, né, conseguiu se livrar dessa agressão, para que sirva de exemplo e encorajamento para quem, de repente, está passando por isso e tenha medo do final, né, o que vai acontecer. Eu queria que você contasse o que aconteceu com alguma pessoa, assim, um final feliz. Primeiramente... Feliz não, né, mas um bom final, né? Primeiramente, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. O privilégio é nosso de ter vocês. E poder, de alguma forma, ajudar as mulheres vítimas, né, de você quiser de olhar para a doméstica. câmera, isso é melhor. Pode responder para a câmera, daí eu vejo você lá na telinha. Tá certo. Então, respondendo a sua pergunta, realmente aumentou consideravelmente os casos de violência doméstica devido à pandemia. Os casais estão mais tempo na casa, né? E com isso as discussões, muitas vezes ingerem bebida alcoólica, inclusive o uso de drogas, e acaba aumentando muito. Eu não gosto de falar de números, mas em pesquisas é mais ou menos entre 20% a 25%. Nossa, aumentou, né? Considerando a população aqui,
São bastante casos, então. Sim. E como que vocês conseguem dar conta de tudo? Bom, o nosso programa, nós temos entre 25 mulheres, aproximadamente, no programa. A gente faz uma visita. Geralmente, a gente elas entram no programa, faz o boletim de ocorrência, tem a medida protetiva, e nós passamos, nós fazemos a primeira visita, que nós sabemos qual a situação, o que ela passou. Só um pouquinho. E o agressor, ele fica sabendo que foi denunciado? Sim. Quando há a medida protetiva, sim. Porque ele recebe uma intimação, né, que ele não pode chegar perto. A medida protetiva é aquela que ele fica limitado, ele não pode chegar a uma certa distância, né? 300 metros, né? Ah, tá. Mas isso aí é feito o boletim de ocorrência, o delegado, né, da Delegacia Especializada, DDM, ela pede para o juiz e ele dá a medida protetiva. Então, chega para ela e para ele também, que foi concedida a medida protetiva, para ele não chegar perto. Mas isso quando já foi feito todo antes um processo assim de tentativa, assim de como que é? Geralmente. Porque assim porque a Érica estava falando, né, que não registrava o boletim de ocorrência, tal. Então é outro Sim, caso, assim, depende do caso. Outros mecanismos, né? Porque chega um ponto que ela não consegue mais conversar, não dá mais. E ela vai fazer o boletim de ocorrência. Aí já aconteceu agressões, já aconteceu ameaças. Então, é feito o boletim de ocorrência e o pedido da medida protetiva. Vocês lembram? Desculpa, deixa eu só fazer uma pergunta que me ocorreu agora, porque pode ser a dúvida também de outras mulheres. Para que a mulher busque esses recursos, a medida protetiva ou qualquer outro tipo de auxílio jurídico, ela precisa ter um advogado por ela ou não? Não, ela não precisa. Tá? Inclusive, tem o Disque 100, que é feito a denúncia anônima, que algum vizinho, algum parente que tenha visto ou percebido, ele pode fazer essa denúncia anônima, né? Ou mesmo 153, que é na Guarda 153. Civil, também faz São essa números denúncia. nacionais, né? Sim, Disque esse 100. Disque 100, sim. E o 153 também. 153 é o nosso, da ok. Guarda Civil. Diz que 100, então, para o Brasil todo. Sim, E o isso. 53 aqui. 153 aqui, eu acho que praticamente todas as guardas civis do Brasil, salvo engano, é 153. Então, deixa eu te fazer uma pergunta também, que eu fiquei com dúvida agora, que pode ocorrer com as vítimas, né? A mulher, para fazer a denúncia, ela precisa ter prova da agressão? Não, ela não precisa. Não necessariamente ela ir lá, ela vai conversar com a delegada, vai explicar o que está acontecendo, elaborado o boletim de ocorrência e automaticamente é feito. Isso os serve outros também para procedimentos. denúncia de abuso também. Todos. Isso é importante esclarecer também, porque alguém pode estar assistindo, muitas vezes as pessoas deixam de fazer alguma denúncia, você pode deixar de falar alguma coisa, não tenho como provar, como é que eu vou fazer, depois vai ficar quem tem a verdade. Às vezes a mulher fica confusa disso também, não existe? Sim, é complicado. A primeira vez que ela vai, ela não sabe como se portar, né? É difícil, ela está fragilizada. Não sabe como vai ser recebida. Recebida, né? Também, sim. Então, nós estamos aqui mostrando para vocês, o Fábio, a Érica, outras pessoas que estão lá, vão receber você de braços abertos, vão conversar, vão amparar, né? E vão ajudar. Sim, e o nosso trabalho é isso mesmo, é humanizar o nosso atendimento, né? Atender elas da melhor maneira possível, sem preconceito. É interessante, já que a gente está falando de lei, de denúncia, né? Acho que a Lei Maria da Penha começou em 2006, entrou em vigor, não é? Olha só como é recente uma lei que proteja uma mulher. Assim, a Lei Maria da Penha, que inclui vários tipos de violência, né? A partir de 2006 que isso começou a ter validade. Até então, por exemplo, uma mulher chegava, por exemplo, numa delegacia e podia dizer, olha, meu marido me bateu, está me ameaçando, e perguntar, mas o que é que você fez para ele fazer isso?
né? Porque quando a gente é criado, acostumado com a violência, a gente crê que tem que existir um motivo para ser violento, porque quando somos crianças a gente apanha por um motivo, né? Assim, a criança levou um tapa na bunda, assim, a mãe reclamou com ele porque eu fiz alguma coisa de errado eu fiz. E muitas vezes a mulher cresce no ciclo de violência e às vezes o entorno dela mesmo, até outras mulheres falam, mas o que é que você fez para que ele batesse em você? Então, eu acho que a quem está me ouvindo agora, ou nos ouvindo, que é mulher e etc., a violência ela nunca tem uma desculpa para ter a violência, né? E isso é importante. Quando você chega lá, ela não vai ser recebida assim pela guarda, né? O que você fez, ou que motivo você deu, quem você é, o que você fez essa noite. A imparcialidade é total, tanto para um quanto para o outro. E isso que você está citando é muito importante, porque isso acontece muito nas violências sexuais, que aumentaram muito também. Então, onde existe uma residência que tem o crime de violência doméstica, muitas vezes existe a violência sexual também contra menores. Entendeu? E daí o que acontece? Muitas vítimas relatam que isso aconteceu porque os pais não contaram nada porque aquilo era normal. Porque os pais já sofreram a violência antigamente. E muitas acabam até citando questões religiosas. Porque você tem que respeitar, porque Deus quis assim, porque atribuem a N fatores. E isso não pode ocorrer mais. A gente até escuta frases célebres dentro da família, eu já ouvi isso dentro do consultório, os pais com a vítima. Eu já suportei isso tantos anos, né, filha? E você tem que aguentar isso em prol da família, em prol dos filhos. Eu fui assim, sua avó foi assim, sua tia é assim. Né? É muito comum e a gente percebe que a vítima ela precisa de muito amparo. Então, como o Fábio já relatou, qualquer um pode denunciar, o vizinho, a família. A família tem que se intrometer. Geralmente, a mulher aparece com uma lesão, um roxo. A família tem que saber o que está acontecendo. E, né, nesse sentido, ela pode fazer uma denúncia anônima, ela pode fazer uma denúncia identificada, que vai ser verificado isso. Agora, uma curiosidade, só assim, mais para ponderar uma questão. A gente sabe também que tem algumas falsas denunciações, né? Você falou que não precisa ter nenhuma evidência, inicialmente, assim, alguma prova, né, conclusiva de que realmente houve uma violência ou algo assim. Quais são os mecanismos que vocês usam, né, as autoridades usam, para dirimir essa dúvida, né? Será que realmente a acusação é real? Ou esse homem está sendo vítima de uma falsa acusação, como já aconteceu em alguns casos? A priori é feito o boletim de ocorrência, né? E depois eles vão ser ouvidos, né? O que aconteceu no dia a dia, como que foi, passa por psicólogo, e então, dessa forma, a gente vai tomando um caminho a seguir, né? Geralmente, é a negação, isso sem dúvida, né? Ninguém, nenhum homem que eu vi agressor vai falar que ele realmente agrediu, que ele fez isso, né? Sempre tem a negação. Então, Érica, queria que você explicasse como funciona esse aplicativo, o Botão do Pânico. Eu vi até propagandas de um X na mão, o que significa isso? E queria que você contasse algum caso assim, de alguma mulher que foi atendida por vocês e que está bem hoje. Tá? Entendi. O nosso aplicativo ele faz parte do programa. Então, se a pessoa quiser somente ser assistida para receber as visitas, ela pode. O aplicativo ele é opcional. Então, a partir do momento que ela entra em contato com a Justiça Restaurativa, nós vamos até o local, que é a Justiça Restaurativa, que é um ambiente neutro, que traga mais confiança para ela, onde ela já vai ter passado por uma pessoa que faz o acolhimento, que seria uma psicóloga, tendo ou não o boletim de ocorrência, nesse caso. E esse aplicativo ele é instalado no celular. Então, ele é um aplicativo único, não tem na loja de aplicativos e que somente nós podemos disponibilizar ele. Então, o que acontece? A partir do momento que ela está em risco iminente, ela aperta 2 vezes o botão, que é um botãozinho, e as viaturas recebem, todas as viaturas da Guarda Municipal recebem esse alerta no aparelho que eles estão trabalhando. Mas para ela baixar esse aplicativo no celular, ela tem que... Ela não baixa, somos nós que fazemos a instalação. Até a Justiça Restaurativa Isso. pedir.
Que aqui em Tatuí fica ali na Na praça conhecida como Praça do Barão, Praça do Barão. antigo Neban, bem ao lado da Praça bem na do Barão. esquina, né? Bem na esquina. E daí os outros meios seriam os telefones, como o Fábio já citou, 153, que é da Guarda Municipal, 190, que é da Polícia Militar. Então, no momento que você está em risco, qualquer acionamento é válido. E no caso do botão do pânico, hoje a gente trabalha com cerca de 12 viaturas. Então, existem as viaturas que fazem o acolhimento da pessoa específica, que é a Patrulha da Paz. Eles fazem somente a visita e verificar como que está, se o agressor está procurando. Às vezes, o agressor ele continua fazendo a visita dos filhos, para ver como que está sendo essa visita. E as outras viaturas são no caso da emergência. Então, se houver a emergência, como já houve, o início do programa começou no dia 24 de junho, devido à pandemia. Ele foi apresentado no início do ano, só que devido à pandemia, que seria em março, a apresentação dele foi adiado para junho. Então, nesses um mês e pouquinho, nós já temos 25 assistidas. E dessas 25 assistidas, infelizmente, nós já tivemos 2 prisões, através do botão do pânico. Então, isso prova a eficiência. Só que essa não é a nossa intenção. A nossa intenção é que isso não ocorra. Infelizmente, era muito recente e as visitas estavam sendo iniciadas naquele momento onde foi necessária a intervenção e prisão dos agressores. Em um desses casos, que, igual você pediu para citar, chama muita atenção que foi bem no início e a pessoa ela já estava com lesões. Ela entrou em contato diretamente com a Justiça Restaurativa. Ela mostrou fotos que elas já estavam com lesões e ela estava sendo mantida sob cárcere privado. Quando a viatura foi até o local, ela estava cheia de lesões no corpo e o rapaz falou que ia matar ela. Ele estava presente? Estava. Ele foi detido no dia, foi preso. No outro dia, ele saiu através da audiência de custódia. E daí, como você perguntou, a medida protetiva. O juiz ele determina a distância que o agressor pode se aproximar, ou melhor, que ele não pode, né, chegar perto dela. E também, hoje, ele vem citando que o agressor ele não pode entrar em contato por rede social, telefone e qualquer outro meio. Entendeu? E, nesse caso, o agressor começou a mandar mensagens para ela por WhatsApp, falando que ia matá-la porque ele tinha sido preso. E, a hora que ele chegou próximo a ela acionou o botão e foi detido novamente e está preso. Interessante você falar isso que ele começou a mandar mensagens para ela, né, que ia matá-la, mas pode acontecer o oposto também, né, que a gente chama da síndrome da lua de mel. É verdade. E isso é muito importante, porque às vezes a mulher recebeu uma agressão, chegou a uma agressão física, e o homem se sente muito arrependido daquilo, não necessariamente porque está arrependido porque te machucou, mas talvez porque ele vai receber, você fez uma denúncia, emitiu um boletim de ocorrência, e aí ele dá flores, ele faz tudo por você, não tem? Iniciou um novo a ciclo. mulher crê que isso não vai acontecer de novo. Então, o que eu gostaria de deixar a mensagem também para as mulheres é o seguinte: cuidado com essas pseudo-lua de mel, né, com a lua de mel pós-violência, porque, à medida que eu fui capaz de te agredir, eu vou te agredir de novo. Não é porque hoje eu trouxe flores para você, bombons para você, disse que te amo. O amor não se expressa em falar te amo, é muito fácil. A gente ama, agora a gente ama até chocolate, né? A gente escreve na internet, amo você mais que chocolate. Está muito fácil amar. O amor ele é expresso numa ação de amor, né? Exato. E é muito importante que a pessoa se respeite, né? Uhum. Então, quando a gente fala assim, quem ama não mata, né? Não mata, quem ama não agride, quem Não ama não machuca. julga. Geralmente, quem ama se respeita e se ajuda. Se existe um problema, eles vão ser resolvidos juntos. E o programa está aí para isso. Então, a gente trabalha para trazer a paz na família. Então, aquelas pessoas que estiverem assistindo e que estiverem passando por algum tipo de dificuldade, o programa não é somente para violência ocorrida, é para aquilo que a gente quer que evite que aconteça. Então, o homem e a mulher, eles serão atendidos. Serão atendidos. Obrigada. Respondendo, continuando com isso que você falou, essa situação dela voltar
é uma coisa que nos frustra muito. E isso já aconteceu, né? Tem um caso, eu posso passar a noite aqui contando muitos casos, mas um que chamou muita atenção é uma que faz parte do programa. Ela foi agredida com facadas, ela tomou 4 facadas, né? Foi para cirurgia e tudo mais. Enfim, ela tem a medida protetiva, foi para a casa dos filhos, estava sendo super bem tratada lá e a gente fazendo as visitas, né? Porém, um dia nós passamos lá, ela não estava, voltamos outra hora, a filha contou que ela tinha voltado com o agressor. Então, isso foi bastante frustrante, né? Mas, de certa forma, nós pensamos que nós queremos que ela seja feliz, né? Que ela continue com a pessoa, que ela não seja mais agredida. Então, esse é o nosso sentimento, e nós continuamos com ela no programa, né? E se acontecer novamente, ela está ainda com o botão do pânico, né? Se acontecer, nós estaremos prontos para atender. Com certeza, né? E assim, a vontade de Deus, né? Nós como cristãos sabemos que Deus quer a restauração das famílias, que mesmo o agressor precisa de ajuda, mas tem casos e casos, né? E por isso que essa família precisa ser acompanhada de perto, né? Se a vítima ela quer se colocar ali, se submeter ao agressor, mas ela não pode ser abandonada, ela tem que ser acompanhada. Esse agressor precisa de um acompanhamento psicológico, né? Ele precisa saber que ele não está sozinho, que ele não está sozinho no sentido assim de que ele vai fazer o que ele quiser e ninguém vai estar vendo. Dessa vez vai ser diferente, né? Que ele está sendo vigiado. Ele precisa desse policiamento também, né? Se caso aconteça isso, né? Marcos, a gente tem mais um participante aí. Que vai nos esclarecendo, nós vamos chamar agora o Marcos Henrique, ele não pôde estar aqui presente, ele é membro da nossa igreja e ele é advogado e faz parte da Justiça Restaurativa. Eu queria que você explicasse para nós o que é a Justiça Restaurativa. Eu queria que você dissesse sobre como que a Justiça Restaurativa trabalha com a vítima, como que ela vê o agressor, se vê possibilidade de o agressor também receber um tratamento, se ele é tratado como criminoso ou como um doente. Fala um pouquinho sobre tudo isso aí para nós, por favor. Boa noite, Josi. Boa noite, Fábio, Érica, Flávia, Janderson, Michelson e a Débora. E obrigado aí pelo convite de participar nessa noite, né, de um evento tão importante em que a Igreja Adventista tem um programa mundial que tenta trabalhar essa questão do quebrando o silêncio. A gente sabe da importância, né, de termos campanhas como essas para poder sensibilizar as famílias, as pessoas, a sociedade de um problema que nós temos plena convicção de que é um problema de saúde pública. A violência doméstica, familiar, ela é um problema hoje de saúde pública. E nós precisamos, enquanto todos que estamos envolvidos numa sociedade, juntar forças para poder tentar dirimir e atenuar esses problemas. Agora, respondendo aí a sua pergunta, Josi, os conceitos eles são muito bem-vindos, mas muitas vezes eles reduzem ou limitam a compreensão de todo o projeto e não consegue, às vezes, alcançar a essência, a amplitude, mas pelo menos nos dá um norte para a gente poder tentar entender. De maneira muito singela, a justiça restaurativa ela pode ser definida como um processo de resolução de conflito de forma participativa, por meio de qual nós juntamos pessoas que foram afetadas, tanto de forma direta ou como forma indireta, pelo conflito que estava ali inserido, e, ao mesmo tempo, essas pessoas se reúnem de forma voluntária e de modo previamente ordenado para que elas juntas, e geralmente com a ajuda de um facilitador, e é um processo que as pessoas queiram aprender como
atuar em situações como facilitador passa por um treinamento, né, passa por uma capacitação. Então, a partir dali, eles estabelecem um diálogo e um plano de ação, né, que possa atender às necessidades e a garantia do direito de todas as pessoas afetadas e esclarecendo também a atribuição e as responsabilidades de cada um. Um dos pais da justiça restaurativa, um dos primeiros a tratar de uma forma mais profunda sobre o tema, Howard Zer, ele, em um clássico livro de justiça restaurativa que se chama Trocando as Lentes, ele descreve a justiça restaurativa como atuando em pelo menos alguns pontos. Ele busca focar nos danos e nas consequências que geram necessidades, né? Tanto necessidades da vítima, como também necessidades da comunidade, como também necessidades do ofensor. Todos, a partir de um dano, gera algum tipo de necessidade. Também trata das obrigações que são resultantes desses danos, essas obrigações tanto do ofensor, mas também da comunidade e da sociedade, e utiliza esses processos inclusivos e cooperativos para poder tentar entender a situação e buscar uma solução de interesse de todos. Envolve todos que têm interesse nessa situação, então envolve aí a vítima, envolve aí os ofensores, envolve os membros da comunidade, envolve a sociedade, porque todos nós, de alguma forma, temos interesse. Nós vivemos em uma comunidade e não gostaríamos de nos sentir menos inseguros ou presenciar cenas ou situações que, uma hora ou outra, pode também afetar a nossa própria família ou a nossa própria vida. E busca também reparar e corrigir os danos dentro do possível. A justiça restaurativa não vem propor uma solução mágica, mas é dentro de realidades buscar entender e buscar essas soluções. Mas há uma preocupação muito grande em entender as necessidades de todas as pessoas que estão envolvidas, especialmente entender a necessidade da vítima, que muitas vezes, ao longo do processo, ela não tem a oportunidade de expressar a sua dor, a sua perda, as suas expectativas. Então, é importante que a justiça restaurativa tenha um olhar especial também sobre a vítima, e de uma forma muito especial sobre a vítima, para que ela tenha essa oportunidade de expressar como ela vivenciou isso, quais são as suas expectativas em relação a isso. Mas também ela tem o papel de avaliar o agressor, no que ele precisa ser atendido no contexto de vida que ele está inserido, no contexto social, que muitas vezes pode limitar sua compreensão de dignidade, e também dar uma resposta à sociedade que é afetada pela violência sistêmica. Em algum momento, é interessante a gente perceber que muitas vezes nós, e isso muitas vezes eu já me percebi dessa forma, nós somos violentos na forma como a gente fala, como a gente trata, como a gente responde, como a gente brinca. A gente aprende dessa forma e a gente replica essas violências. E às vezes nós não percebemos que essas violências elas estão inseridas dentro do nosso contexto familiar, social, de trabalho, violências que não são percebidas, mas que ao longo do tempo elas vão sendo acumuladas. Então, a justiça restaurativa ela vem oferecendo um sistema de valores de forma inerentemente positiva e relativamente coerente, porque ela busca traduzir uma visão do bem como nós queremos conviver. Semelhantemente a muitas tradições religiosas e indígenas, a justiça restaurativa ela se funda no pressuposto de que, como indivíduos, nós estamos todos interligados. E o que nós fazemos, ela afeta a vida das pessoas e a vida das pessoas também afeta a nossa vida. Assim, que a gente vê que os princípios básicos da justiça restaurativa, elas constituem assim, orientações que a maioria de nós gostaria que fossem regidos o nosso convívio diário com as pessoas. A gente vai buscar essa relação mais próxima como nós desejaríamos viver de uma forma mais tranquila. A justiça restaurativa ela nos faz lembrar da importância dos relacionamentos e tenta nos incitar a considerar o impacto que cada comportamento que nós temos sobre as outras pessoas, também as nossas obrigações geradas pelas nossas ações, elas precisam ser avaliadas. Então, a justiça restaurativa tenta enfatizar a dignidade que todos nós, todos os seres humanos merecemos. E aqui, eu acho que é um ponto bastante importante,
que conecta muito conosco, principalmente os cristãos. É um ponto importante porque, especialmente da forma mais ampliada, da forma como se entende a formação do ser humano de acordo com a ótica da Bíblia, entende que o ser humano, tanto o homem quanto a mulher, feitos à imagem e semelhança de Deus, e não há aqui diferença entre homem e mulher, há, na verdade, uma identidade de que tanto o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. E essa afirmação, né, e a visão que ela estimula, entende o ser humano como um ser dotado de um valor incomensurável. Cada ser humano ele tem um valor muito grande. E, nesse sentido, a visão que se tem é que um ser humano deve focar no valor intrínseco que ele tem. Sendo que mesmo que essa imagem, ou que esse valor que a sociedade projeta nesse ser humano, e muitas vezes ser humano que pratica alguns atos que são indesejáveis, alguns atos que são condenáveis, o indivíduo ele deve ser tratado com dignidade. Então, não é uma questão de um indivíduo ser doente ou ser criminoso, mas é uma questão de humanidade, que pode ser oportunizado para ele, aquele que é o agressor, uma possibilidade de resgatar esse valor, algo que a própria Bíblia ensina muito, de nós podemos permitir a transformação. Não há nenhum ser humano que não possa ser transformado, que ele não possa ser resgatado a sua dignidade. Pois não? Posso interromper só um pouquinho? Eu estou entendendo, então, que a justiça restaurativa, ela trabalha tanto com a vítima quanto com o agressor. Vocês procuram restaurar o agressor também. E como, na prática, isso funciona? Especificamente aqui, a gente está falando da violência contra a mulher. Como que funciona isso? Você já teve algum caso Débora, de agressor que tenha sido restaurado e que tenha mudado realmente? É importante, Débora, perceber que o foco implica as pessoas reconhecerem e assumirem as responsabilidades pelos seus atos. Isso aqui é o grande foco. Que muitas vezes o indivíduo ele não reconhece que aquilo que ele faz, não reconhece a ação que ele está tomando. E isso é importante, e a justiça restaurativa ela busca esse reconhecimento, esse assumir de responsabilidades, e buscar, de alguma forma, restabelecer o quanto possível a situação que o dano causou. Então, lá na justiça restaurativa, nós temos várias portas de entrada. Nós temos, como a Érica mencionou, o indivíduo que ele sente, ou ele viu uma agressão, sofreu uma agressão, ou ele percebeu uma agressão, ele pode ir diretamente lá ao núcleo da justiça restaurativa, que é o núcleo comunitário da justiça restaurativa que está ali implementado, como ele pode vir através de uma indicação, orientação da própria delegacia, como ele pode vir diretamente do fórum, de um processo que foi originado lá no fórum. Então, são várias portas de entrada que dão acesso ali ao programa da justiça restaurativa, que, na verdade, é uma soma de esforços do poder público, que ali a prefeitura está ali envolvida, que deu toda a sustentação, e aí a guarda municipal envolvida em todo esse processo. Tem a justiça, através do grupo gestor da justiça restaurativa, que é coordenado pelo juiz Dr. Marcelo Salmazo, que coordena todo o trabalho, e nós, que somos voluntários, que representamos a sociedade civil, que estamos ali, que participamos de um processo de capacitação para podermos atender esses casos. Então, várias situações, e uma das questões que a gente tem ali muito séria é a questão do sigilo, das informações, dos casos que chegam até a justiça restaurativa, porque a gente quer que as pessoas se sintam seguras para poderem ir, contar, tratar, e que isso fique dentro de uma esfera de responsabilidade ou de trato de uma forma mais segura possível, e que isso não vaze e que não dê possibilidades para julgamentos externos. O que eu posso lhe dizer é que muitas situações que chegaram ali na justiça restaurativa, de situações envolvendo vítimas, tanto mulheres que foram vítimas, quanto os agressores que ali tiveram, que à medida em que foram sendo tratados, conversados, nesse processo dialógico que nós mencionamos aqui, conseguiram compreender as suas limitações, as suas falhas, reconhecer de fato as suas atitudes
e propor uma mudança significativa. E nós podemos, de muitas maneiras, acompanhar a transformação de vida, né, tanto de vítimas, quando elas são empoderadas, elas entendem o lugar que elas têm, elas entendem que não precisam se viver de uma forma subjugada o tempo inteiro, né? Ela não nasceu para viver daquela forma e ela pode dar um basta àquilo, mas um basta de uma forma também extremamente trabalhada, educada, de uma forma respeitosa. E da mesma forma, como também o agressor, ele pode mudar a sua perspectiva. Pois não? Quanto tempo vocês acompanham o caso? Débora, na verdade, não existe um tempo específico. Existem situações que, em 3 meses, elas conseguem dar um encaminhamento muito bom. Mas existem situações que podem durar 6 meses, pode durar 1 ano, pode durar 2 anos, porque é um movimento da própria sociedade e da própria vida. E cada pessoa ela tem o seu ciclo de compreensão, né, de maturação, e isso é o retrato da vida da sociedade. E vocês dão acompanhamento enquanto for necessário? Enquanto for necessário. Se for preciso, nós temos situações que nós acompanhamos há mais de 1 ano e meio. Eu tenho situações que a gente acompanha o nosso grupo há mais de 1 ano e meio. Saber disso. Outra pergunta, Marcos. Se tem alguém aqui nos assistindo que não tem a justiça restaurativa na sua cidade, no seu local, o que ela deve fazer? E se tem alguém aqui que seja advogado, né, de outra cidade e quer implantar essa justiça restaurativa, o que ela deve fazer? Essa é uma pergunta muito interessante, porque, na verdade, a justiça restaurativa hoje é um programa que foi trazido, né, hoje pelo sistema de justiça, hoje está devidamente regulamentado nos tribunais em todo o país, mas ela não é uma justiça da justiça. Ela vem sido trazida pela justiça por várias experiências que nós temos em vários países, como Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia e tantos outros. Eles foram trazidos para o Brasil há uns 12, 13 anos atrás, para que a sociedade pudesse compreender. Então, qualquer pessoa que tem interesse, o primeiro passo, na verdade, é buscar um treinamento, e o próprio Tribunal de Justiça promove isso. Existem vários encontros na Escola Paulista da Magistratura, por exemplo, que oferece esses cursos, que a pessoa pode participar para ela poder compreender, e aí o ideal é procurar o poder público municipal, procurar o próprio fórum, algum juiz que seja mais sensível a essa bandeira, a fim de que possa capacitar pessoas, um grupo mínimo de pessoas que possam começar a atuar no contexto do seu município, no contexto da jurisdição onde ele está atuando. Então, o primeiro passo para a pessoa que queira praticar ou entender como isso funciona e ampliar essa atuação, deve ser procurar uma formação. Existem palestras que são feitas de forma assim, sistemáticas por vários grupos, né? Como aqui em Tatuí nós temos um grupo que é uma referência hoje no Brasil. Nós temos aqui o primeiro núcleo no Brasil que foi criado, um núcleo comunitário, né, com a parceria entre Tribunal de Justiça, Prefeitura Municipal e sociedade civil organizada, a fim de dar o andamento. Nós temos aqui cidades próximas como Sorocaba, São José do Rio Preto e tantas outras, São Paulo, vários núcleos ali funcionando, que estão constantemente fazendo os treinamentos, as sensibilizações, como nós chamamos, para a formação, né, de facilitadores. Nós temos advogados hoje que já estão entendendo esse conceito. Na própria comissão da OAB do Estado de São Paulo já tem uma comissão de justiça restaurativa para poder fazer essa divulgação junto aos nossos colegas advogados, a fim de terem essa opção, né, de trabalhar e resgatar de uma forma mais profunda, né, as relações que as pessoas possam ter. Enfim, o passo principal é conhecer, se aprofundar no tema e conclamar tanto o poder público municipal, como também o judiciário do seu município, a fim de que possa aprofundar no estudo e implementar um grupo gestor de justiça restaurativa na sua cidade. Uhum. E outra coisa, se tem alguém que quer saber se tem a justiça restaurativa na sua cidade, tem um aplicativo, um endereço eletrônico que ela possa digitar lá para achar essa justiça restaurativa?
Olha, o ideal é você sempre ir pelo meio legal. Entra no site do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ali no Tribunal de Justiça de São Paulo vai ter o site, o site geral, vai ter o local onde vai falar sobre justiça restaurativa. Ali vão ter todos os parâmetros, né, os conceitos, as práticas, as orientações, cursos que são oferecidos, e ali também você tem a opção de você procurar identificar onde é que está sendo aplicada a justiça restaurativa. Então, o lugar o melhor lugar para poder identificar é no próprio site do Tribunal de Justiça. Então, você pode do Estado de São falar, Paulo. assim, bem literalmente, qual o endereço? Vou colocar aqui para para você. a pessoa digitar. Ele, vai colocar lá, tjsp.jus.br. Se quiser o endereço completo aí, /infância juventude /justiça restaurativa. Então, se você entrar no tjsp.jus.br ou mesmo no Google você colocar Tribunal de Justiça São Paulo, Justiça Restaurativa, você vai entrar ali na página onde vai ter a Coordenadoria da Infância e Juventude e descreve ali toda a atuação da Justiça Restaurativa no Estado de São Paulo. Lembrando que a gente estava fazendo a transmissão também para a Igreja do Recife, outros estados já adotaram essa prática? Sim, o estado da Bahia, aí no estado do Pernambuco também existem algumas aplicações de justiça restaurativas fantásticas. Tem várias iniciativas aí no Nordeste que têm tido bastante êxito. Então, você pode também buscar no Tribunal de Justiça aí do estado do Pernambuco a orientação que você vai encontrar onde a justiça restaurativa já está devidamente implantada. Muito bom, então. Muito obrigada, Marcos, por esse esclarecimento muito importante para a gente. E aqui, quem é de Tatuí também quiser conhecer a justiça restaurativa, está convidado, né, Marcos? Exatamente. Essa é uma justiça de todos nós. O interesse da justiça restaurativa é que a comunidade se envolva, as pessoas se envolvam. Quem quiser ser voluntário lá também pode. Pode ir lá para entender como funciona. Nós estamos fazendo constantemente treinamentos, orientações. Pode participar de um curso e dedicar um pouquinho do seu tempo, do seu talento, das suas habilidades, para poder construir uma justiça melhor para todos. Muito bom, muito obrigada. Então, você que quer ajudar, quer fazer algo mais, se sentir tocado por Deus, vai lá, procura a Justiça Restaurativa aqui de Tatuí, ali na Praça do Barão, que você vai ser muito bem-vindo, tá bom? E para encerrar, eu queria perguntar para o pastor Michelson, queria que ele comentasse um pouco assim sobre por que existe tanto sofrimento no mundo, essa questão de violência. Isso nunca foi plano de Deus, Deus sempre tratou homens e mulheres da mesma forma, com o mesmo amor, a mesma dignidade. O que Deus planejou para o homem e para a mulher, e como Deus gostaria que os homens tratassem as mulheres. Bom, eu não quero tomar muito tempo assim, já avançamos bastante aqui já no tempo, falamos um pouco também, Então, eu só vou, mais uma vez, recomendar que os nossos amigos leiam, se não tem a revista física, como eu tenho aqui agora, mas tem a revista em PDF, você pode baixá-la do site da Ministério da Mulher, da Divisão Sul-Americana. Procura lá a revista Quebrando o Silêncio. Deste ano, é uma campanha que já existe há alguns anos, e todo ano a igreja, em nível de América do Sul, em âmbito de América do Sul, publica essa revista aqui para ajudar nessa campanha. E tem um artigo aqui, exatamente no meio da revista, do casal Isaac Malheiros, ele é pastor, professor de teologia lá no nosso internato no Paraná, no IAP, escrito por ele e pela esposa dele, a Vanessa Meira, ambos são teólogos e trabalham com educação, são professores, e o artigo aqui deles, Seja Homem, achei muito interessante. Toda a revista está muito boa, é mais uma edição muito boa aqui. Então, eu vou me limitar aqui a ler algumas coisas que eles escreveram, trazer algumas ideias aqui interessantes,
Por exemplo, eles dizem aqui que violência representa o oposto do que a Bíblia descreve como a postura masculina. Muitas vezes se enfatiza muito o homem como, né, o forte, o brigão e coisa parecida. Biblicamente é diferente. Veja, em geral, os que praticam esse tipo de ato enxergam a mulher como propriedade do homem, alguém incapaz e inferior. O fato é que todos nós somos propriedade de Deus. Essa é a verdade, né? 1 Coríntios 6, 19 e 20 fala que nós somos templo do Espírito Santo. Então, na verdade, a possessão aqui é de Deus. Todos pertencemos a Deus. Por isso, a orientação bíblica é que no casamento haja submissão mútua e voluntária. E aqui eles citam Cantares 6:3, a gente leu faz poucos dias, né? Esse capítulo aí, faz 2 dias, em que é dito assim, Sulamita diz, né? Eu sou do meu marido, ou sou do meu amado, e ele é meu. Olha aí, né? É um duplo pertencimento aqui, né? Um mútuo pertencimento. Não é você que me pertence e eu sou o seu dono, né? Aí eles vão lá para Gênesis, que realmente é o que se tem que fazer quando se quer saber qual é o plano de Deus, né? E há aquela expressão, né? Eu farei para Adão uma adjutora idônea, uma auxiliadora idônea. E alguns homens já pensam assim, né? Então, ó, Deus criou Eva para ajudar o homem. Então, ela é uma auxiliar. Só que não se esqueça que a palavra ezer, no hebraico, ela também é aplicada para Deus, como nosso ajudador. E agora? Quer dizer que agora Deus me serve? Eu sou o dono de Deus? Não tem nada a ver com submissão, você percebe? Se Deus, e isso aparece mais de 15 vezes, já li uma vez um livro que fala disso, né? Mais de 15 vezes, até nos Salmos, aparece muito Deus como ezer. A mesma palavra ezer usada para Eva, né? Como auxiliadora. Não é no sentido de submissão, nesse caso aqui, né? A idade vem, a gente tem que colocar óculos e tirar óculos, né? A idônea é outra palavra, né? Que é neged, que em hebraico passa a ideia de estar diante de alguém, incluindo a oposição ao outro. Portanto, a mulher é uma auxiliadora que socorre, complementa e, quando é preciso, também adverte o homem. Olha que interessante, né? Quando a gente vai para o hebraico, para a língua original, né? Tem até uma palavra grega também aqui interessante, que é a palavra andrizomai, que é uma ordem de Deus que diz assim, portai-vos varonilmente, 1 Coríntios 16, 13, que lá em 1 Reis 2:2, não está naturalmente aqui em grego, né? Lá é o hebraico, mas corresponde à mesma ideia, seja homem. E o que é ser homem? Protetor, amigo, companheiro. A Bíblia reconhece o aspecto físico de que a mulher, de modo quase que geral, né? Ela é fisicamente mais fraca do que o homem. Lógico, né? Tem a questão da testosterona, musculatura, compleição e tudo mais. Isso é biologia. Biologia não tem ideologia, né? Agora, não, sim. Agora, aqui diz assim que a fragilidade não é inferioridade, mas preciosidade, como uma joia ou cerâmica valiosa. O homem deve honrar a mulher assumindo os riscos de ser o protetor. Então, é aquela coisa, né? Morrer, se preciso for. E tem muito homem hoje que está, parece que, quer dizer, não é nem culpa tanto deles assim, pode ser da própria mídia, sociedade, cultura em que o rodeia, né? Que está assim, como que abafando o homem, né? Enquanto a ordem bíblica é seja homem, mas seja o homem segundo o coração de Deus, seja o homem segundo o projeto de Deus, e não esse homem ou mulher distorcidos que a cultura reinante tem apresentado, né? Se as pessoas seguissem realmente o que a Bíblia ensina sobre masculinidade, varonilidade, que é a palavra que aparece na Bíblia, né, traduzida para o português, e feminilidade, as coisas seriam tão diferentes, né? Haveria tanta harmonia, haveria tanta complementaridade, né? Mas, infelizmente, esse mundo jaz no maligno, como diz a Bíblia, né? Ele conspira contra os projetos de Deus, e é por isso que é preciso que haja alguns programas, como Quebrando o Silêncio, é preciso que haja pessoas valorosas como vocês, da polícia, de autoridades que estão aí para nos proteger, nos ajudar, né? Porque estamos num mundo não ideal. Quando vier o mundo ideal, eu vou perder o emprego, como jornalista, porque eu também sou jornalista, eu acho que eu vou perder o emprego, vocês vão perder o emprego também, mas acho que com muita alegria, né? Porque na nova terra não haverá mais necessidade de polícia, de quebrar o silêncio, ali nós teremos, de novo, aquilo que Deus sonhou para nós, né? Homens e mulheres de bem, eternamente de bem, né? De paz, de harmonia, sonhamos muito com esse dia. Mas enquanto esse dia não vem, vamos quebrar o silêncio e vamos proteger as pessoas, amar as pessoas, ajudá-las, né? A ter uma vida o melhor possível nesse mundo que não é o ideal. Muito obrigada, Michelson.
Agradeço a todos vocês, tá, que vieram aqui nessa noite fria. Não sei como é que está aí onde você está agora, mas aqui está bem frio. Estava 7 graus no termômetro do carro quando eu desci aqui na frente. Mas nós estamos aqui cumprindo uma missão e foi muito bom. Muito obrigada. Tá? Foi muito bom. A gente conversou muitos assuntos importantes que eu espero que você guarde no coração. Para mim foi muito importante, muito relevante. E gostei do que o Michelson falou, né, de que sofrer nunca é a vontade de Deus. Isso é consequência de um mundo de pecado, mas nós temos a esperança de que Jesus vai voltar e vai restaurar todas as coisas. Mas enquanto esse dia não vem, não pense que Deus lhe deu um destino de sofrimento. Deus nunca ia escolher isso para nenhum dos seus filhos, nenhuma de suas filhas. Você é uma filha de Deus, você é a menina dos seus olhos, você tem muito valor diante de Deus. Não deixe nunca ninguém tirar isso de você. Tirar os seus sonhos, roubar a sua felicidade, roubar a potencialidade do que Deus quer fazer na sua vida. Deus tem planos lindos para você. Se esses planos foram interrompidos por alguém que está agredindo você, que está falando que você não merece ser feliz, é mentira dessa pessoa. Essa pessoa não está sendo usada por Deus, está sendo usada pelo inimigo. Deus tem planos bonitos para você. Acredite nesse Deus. Acima de tudo, Deus, Ele está vendo você, Ele conhece o seu sofrimento, conhece as suas lágrimas, e Ele quer ajudar você. Acredite nele, confie em Deus. Se você está com medo de romper com essa violência, não tenha medo, você tem um Pai no céu que cuida de você, você tem um Deus. Busque primeiro a Deus, peça sabedoria, Ele vai mostrar para você o que você deve fazer. E nós aqui, como família de Deus, como as mãos de Deus na terra, nós estamos também dispostos a ajudar. Procure pessoas cristãs que você conhece, procure